Bem, gente, olha, estamos já em ritmo natalino, não é isso? Bem, é também para dizer a vocês que foi muito bom passar esse ano juntinhos aqui, você aí em casa e eu aqui. Mas estamos sempre juntos, não é isso? Então, desde já em ritmo natalino, com muita paz, muita felicidade, porque sobrevivemos, não é isso? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Será uma revisão. Por que uma revisão, Condado? Porque durante todo o ano nós vimos vários pontos. Dentre esses pontos, nós vamos destacar alguns mais importantes, para que vocês não esqueçam, para que vocês não passem para a série seguinte sem que haja o conhecimento desses tópicos, a relembrança desses tópicos. Então, já que nós estamos agora para a revisão, vamos lá. Revisão, hein? Vamos relembrar. Língua portuguesa é com você. O primeiro tópico é o advérbio. E por que nós vamos relembrar advérbio? O advérbio já se diz pela própria palavra. Advérbio. Ad significa junto. Verbo, vérbio, verbo. Então, advérbio, junto do verbo. Então, se ele vem junto do verbo, ele deve ter um papel para modificar esse verbo. Quando eu digo assim, eu saí, a ideia de tempo, claro que fica expressa. Foi ontem, foi no passado. Mas quando eu digo eu saí ontem, eu determinei mais ou menos o tempo que eu quis expressar. Porque se eu disser eu saí, pode ser em qualquer tempo. Mas o ontem já modificou o sentido do verbo. Então, se ele vem junto do verbo, ele é um advérbio. E qual é a função de um advérbio? Para que serve o advérbio? Vamos relembrar? O advérbio, a função dele é modificar o verbo. Ou pode modificar o adjetivo, ou pode modificar uma oração inteira. Se eu digo assim, realmente você está estudando. Realmente você está estudando? Eu podia dizer simplesmente você está estudando. Mas quando eu digo realmente você está estudando, esse realmente modificou completamente toda a frase. Eu dei uma ideia de certeza, certo? Então, neste caso, esse é um advérbio, que pode modificar a oração inteira. Mas o advérbio pode modificar o adjetivo. E o que é adjetivo? É a palavra que qualifica o substantivo, não é isso? Vejam que nós estamos fazendo uma revisão geral, certo? Falei de substantivo e falei de adjetivo, que qualifica o substantivo. Mas, e se eu dissesse assim, este garoto é forte. Este garoto é forte. Ora, simplesmente forte. Mas se eu dissesse, este garoto é muito forte, logo, esse muito, que é um advérbio, modificou o sentido do adjetivo forte. Eu passei a dar uma ideia de que ele não é simplesmente forte, ele é muito forte. Então, esse muito modifica o adjetivo. Entendeu? Ora, o advérbio é aquela palavra que vai servir para modificar o verbo, o adjetivo e a própria oração. Quando alguém pergunta a você, e aí, está preparado para o Natal? E você diz, certamente que sim. Então, esse certamente é um advérbio de afirmação. Você está confirmando o que foi dito. Ora, então, ele modificou toda a oração. Não é simples? Não é bom relembrar? Então, como nós estamos finalizando o ano, então nós estamos relembrando o advérbio e o adjetivo, ele pode vir antes ou depois do substantivo. Bonito menino, menino bonito. Simplesmente. Então, lembrando a vocês que o advérbio, que é a nossa função agora, é relembrar o advérbio. Ele pode ser, certo? Vejamos, olha bem aqui, acompanha aí na tela. O advérbio ele pode indicar várias circunstâncias, mas as mais comuns que vocês não podem esquecer
não podem ir para o ano seguinte, para o nono ano, sem essa ideia é de que o advérbio ele pode indicar lugar, afirmação, intensidade, tempo, dúvida, modo e negação. Ela chegou displicentemente. Displicentemente, ela chegou displicentemente. É o modo como ela chegou. Está ao lado do verbo. É por isso que ele é um advérbio de modo. Ah, mas ela chegou aqui. Aqui é um advérbio de lugar. Intensidade. Ora, ela chegou muito rápido, bastante rápido. Esse muito e bastante modificam rápido. Logo, é uma intensidade. É dizendo que ele chegou bastante, muito rápido. E o tempo? Agora já é Natal. Agora a ideia de tempo. E dúvida? Talvez não tenhamos o Réveillon. Talvez, então esse talvez a ideia de dúvida. Vejam que são palavras que vocês usam diariamente. No convívio familiar, no convívio social, nas redes sociais, interagindo, são advérbios. Não é possível. Esse não é um advérbio de negação. Ah, e alguém pergunta aí, vai passar o Natal em casa? Você diz, sim, certamente que vou. Então, certamente sim, são advérbios de afirmação. Vejam, o advérbio é uma classe invariável, viu? Não podem esquecer. Não existe plural de advérbio e não existe gênero feminino de advérbio. O advérbio simplesmente é advérbio. Ele é uma das 4 classes invariáveis. Há classes invariáveis? Sim. Você lembra que lá no sexto, no sétimo ano, com os professores do sexto e do sétimo ano, vocês lembraram? Ou seja, as classes variáveis e as invariáveis. Como eu estou falando do advérbio, que é invariável, o advérbio, a interjeição, a conjunção e a preposição. Foi bom, não foi? Essa relembrar advérbio? Mas nós vamos prosseguir, porque nós vamos relembrar aí não só o advérbio, mas os tempos verbais. E tempos verbais, se você vai lembrar verbo, já que falamos de advérbio, vamos falar de verbo. Ah, e esse advérbio vem sempre junto de um verbo. E o que é verbo? Ah, certo. Então vamos relembrar. O verbo vai indicar ação. É tanto que o verbo indica ação. Mas só indicação? Não. Porque o verbo, existe o verbo de ligação que vai indicar, o verbo indica o quê? Estado ou qualidade. Ele está feliz. Está é um verbo de ligação. É um verbo que não tem a noção, não tem sentido sozinho. Para que ele tenha o sentido, é preciso que eu diga o adjetivo. Outra palavra que adjetive o sujeito. Então, isso é verbo de ligação. Ah, e verbo? Ah, verbo. Sim, verbo. Aquelas 3 conjugações que vocês lembram. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. Terceira conjugação, IR. Não é isso? Então, o verbo é aquela parte que faz parte do predicado. Faz parte do predicado. Logo, e os tempos verbais? Eu tenho modo indicativo, modo subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo, porque nós vamos relembrar o modo indicativo e não os demais? Bem, porque é uma revisão, certo? Mas o modo indicativo é o mais utilizado por nós. O modo subjuntivo vai expressar uma probabilidade, uma dúvida, tá certo? O modo indicativo não, expressa a certeza da realização do fato. E até hoje muita gente, muito aluno, confunde os tempos verbais, acham que só é presente, passado e futuro. Bem, quem diz isso são as cartas do tarô, porque o verbo vai indicar. Olha bem os tempos verbais. Olha aqui, veja aí na tela. No modo indicativo nós temos o presente, o pretérito e o futuro. Só que o pretérito vai ser subdividido em imperfeito, mais que perfeito e perfeito. E o futuro vai ser dividido em futuro do presente e futuro do pretérito.
Você não leu aí passado, você leu pretérito. Verbo tem pretérito, não tem passado. Quem tem passado somos nós. E espero que sejam bons passados, né? Ora, então vamos relembrar. O verbo apresenta no modo indicativo o presente, os 3 pretéritos e os 2 futuros. Para que você não esqueça, para que você não use errado. Ah, é passado. Não, pretérito, certo? No presente, indica ação feita naquele instante. Eu explico verbo, então é nesse instante. O pretérito perfeito, a ação que foi realizada no momento anterior. Eu expliquei verbo, então expliquei, a ação já foi concretizada. Pretérito imperfeito, uma ação que se iniciou em um passado, em um pretérito, mas que pode continuar até o presente. Certo? Ah, o pretérito perfeito. Eu explicava verbo. Eu explicava. A ação não quer dizer que eu concluía essa ação, mas quer dizer que eu, durante algum tempo, eu passei fazendo essa ação. Por isso o pretérito é chamado de imperfeito. E o mais que é perfeito? Ah, coitadinho do pretérito mais que perfeito, não é isso? Está em desuso. Só Dom Casmurro, só Machado de Assis, em seus livros épicos, usa com tanta maestria. O pretérito mais que perfeito termina em RA. Eu falara, eu amara, eu correra, eu pusera. Ora, você não usa mais isso na linguagem atual, mas existe, certo? Existe sim. E o pretérito mais que perfeito indica uma ação bem anterior à outra que já foi dita. Quando eu digo assim, ó, eu falara sobre verbo e expliquei advérbio. Então, eu falei antes do verbo, mas eu expliquei o advérbio. E todas essas ações foram no passado. Lembrando que o passado é a ação do tempo. O nome dos tempos verbais é o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Estou entendendo mesmo, ok? Certo? Ora, o verbo no passado não existe. Passado é a ideia de tempo. Já o verbo tem tempos verbais, pretéritos, que é perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O pretérito perfeito indica uma ação já concluída. O imperfeito, uma ação que começou e deu continuidade. E o mais que perfeito, uma ação bem anterior à outra. Vamos lá para o futuro? Ah, e o futuro, hein? O futuro é a maravilha. Ainda está por vir. Mas o futuro está subdividido em futuro do presente e o futuro do pretérito. Nós usamos com muito mais frequência na língua coloquial o futuro do presente. Eu explicarei sobre verbo. Eu explicarei. É uma ação posterior a esse momento. Agora, lembrem-se que às vezes a semântica, o sentido dos verbos, mesmo eles estando em tempos verbais já definidos, eles expressam outra ideia. Quando você abre lá a Bíblia, nos 10 mandamentos tem lá, não matarás. Não matarás está no futuro do presente. Não matarás. Porém, a ideia não é de futuro. A ideia é de imposição, a ideia é de orientação, a ideia é de imperativo. Certo? O futuro do pretérito termina em ria. Eu falaria, eu cantaria, eu explicaria. Mas veja, o futuro do pretérito era chamado lá até 1971, ninguém era nascido aí, né? Mas de futuro condicional. Por que condicional? Porque ele condiciona o tempo, a realização do fato a uma ação já que poderá ser concluída, que poderá ser realizada ou não. Eu explicaria verbo se vocês se sentassem. Ora, se vocês se sentassem, eu seria castigado se eu desobedecesse. Então, a ideia de condição, por isso o futuro do pretérito era chamado de futuro condicional, porque ele só vai ser realizado, concretizado, efetivado na língua através de uma condição. Foi simples aí? Lembrou o advérbio, não lembrou? Lembrou os tempos verbais, no modo indicativo, né?
que o modo indicativo expressa uma ideia de realização do fato. E o presente, pretéritos, não esquecer, e futuros. Ok? Não foi fácil? E aí, vejamos. Mas nós estávamos aqui, a nossa revisão em vozes verbais. E em vozes verbais nós vimos aí voz ativa, passiva e reflexiva. Voz ativa, sujeito pratica ação. Eu explico verbo. Voz passiva, o sujeito sofre ação. O verbo foi explicado por condado, por mim. E voz reflexiva, eu faço ação e sofro ação. Eu me machuquei. Então, tudo ligado ao verbo. Ok? Relembraram? Voz ativa, pratica ação. Voz passiva, sofre ação. E voz reflexiva, eu faço ação e sofro ação. Foi simples, não foi? Hoje foi bem leve. Porque nós estamos na nossa última aula, gente. Eu estou me despedindo de vocês. Olha bem. Foi tão bom passar esse tempo aqui junto. Essa primeira etapa da nossa vida, não é isso? Que estamos enfrentando. Então aproveito, já que estou me despedindo de vocês aí, para dizer a vocês, desejo a vocês, com toda força, um feliz Natal. Que Deus abençoe. E que no Natal nós não lembremos só dos presentes e das luzes. Lembremos mais, e mais importante ainda, lembremos do aniversariante, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador, que se fez carne para entender o homem. Então, vamos homenageá-lo, certo? Que vocês tenham um feliz e abençoado Natal. Que o Senhor possa derramar na vida de vocês bênçãos como derramaram até agora. Estamos sobrevivendo e vamos sobreviver. Que Deus abençoe vocês.